Irmãos, antes de começar este vídeo, uma pergunta para todos vocês, e vocês vão interagir aqui no canal CCB Sem Reforma. Quem foi o culpado do pecado de morte e do pecado para a morte? Quem vocês acham que é o culpado? Quem é que induz o povo a errar, a pecar, a adulterar? Quem é este circunciso, irmãos? Que desde o começo do mundo, né? Quando no jardim do Éden ali, Adão e Eva, né? O homem, Adão caído, né, irmãos? Quem é este circunciso? Quem é o responsável? Será se é aquele que foi jogado junto com seus anjos lá de cima? A congregação corre risco? Vamos interagir neste vídeo para nós ajudar a nossa querida Irmandade, os apreciadores da obra de Deus e almas testemunhadas a entender o que é o pecado de morte para a morte. Ouça só. Ordeno a Jesus, pastor amável, os sedentos não mais sede sentirão. Só em Cristo, água viva todos podem encontrar. Só em Cristo, os sedentos poderemos saciar. Cristo é manancial que purifica, enobrece todo o coração. Seu Espírito encoraja, santifica e ensina a viver em retidão. Só em Cristo, água viva todos podem encontrar. Só em Cristo, os sedentos poderei vos saciar. A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, veja bem, hoje nós vamos aqui abordar neste vídeo, irmãos, a respeito do pecado de morte e pecado para a morte. Qual a diferença que há no pecado de morte e o pecado para a morte? E a congregação cristã no Brasil, irmãos, segundo alguns canais maliciosos, ela não está pedindo socorro para ninguém, irmãos. Vocês vão ouvir mensagens por aí, pessoas fazendo falácias, mentindo escancaradamente, irmãos. Irmãos, veja bem, irmãos, a congregação não pede socorro. Aliás, aqueles que saíram da congregação, eles estão querendo voltar de novo. E tem muitos que não têm forças para retornar. Já perdeu todas as forças, estão bem fraquinhos. Mas, irmão Paulo, explica o pecado de morte e o pecado para a morte. Então, irmãos, o pecado de morte era falado desse pecado de morte desde lá na época ali que a gente era criança, né? Que os irmãos usavam esse termo, pecado de morte, né, irmãos? Depois de uns certos anos, aqueles antigos, anciãos antigos foram embora com o Senhor,
e foi se renovando os irmãos que ficaram no lugar daqueles que foram com o Senhor. O qual, irmãos, aconteceu então dos irmãos se reunir e aí então abrir a mente, né? Deus abriu a mente dos servos de Deus em falar que o pecado não era de morte, e sim, o certo é para a morte, mas não deixa de ser pecado, irmão. Muitos se apegam a esta parte, né? Diz, a congregação antigamente falava que o pecado era de morte, agora, depois de 2016 parece, soltaram uma circular dizendo que o pecado é para a morte, não é mais de morte. Então, aí o que acontece, irmãos? Muitos acham que tem que pecar, que a congregação faz vista grossa. Não, irmão, o pecado continua o mesmo, entendeu? Mas seria o termo para a morte pelo fato da pessoa que pecou, ela não está totalmente condenada, porque o que? Tem ainda aquele grande último dia que nós esperamos, aonde vai ser contabilizado no livro da vida. Está tudo escrito, irmão. Não adianta nós aí esconder de ancião, esconder de cooperador, esconder do teu pastor, esconder do seu presbítero, do teu diácono. Não adianta esconder. Está tudo às claras e Deus tem um livro da vida que marca coisa por coisa. Nós queremos que há perdão, o arrependimento nos leva ao perdão, né, irmãos? Então, uma coisa de falar para aqueles, né, irmãos, que cometeram isso, é uma coisa tão fácil e ao mesmo tempo se torna difícil. Por quê? É uma coisa tão fácil de você pensar que se você tiver força, se humilhar e ir aos pés de Deus, Deus pode te perdoar. E é difícil no mesmo tempo, porque você vai estar sem forças e remando contra a maré. Vai ter muitos que vão apontar o dedo para você, entendeu, irmão? Vai ter muitos que vão apontar o dedo para você, dizendo que você pecou, você adulterou, que você já fez. Porque, irmãos, eu já ouvi um irmão chegar, eu trabalhava numa obra em Praia Grande, eu vou falar até o lugar, uma obra em Praia Grande. O irmão chegou na obra e falou que ali tinha gente que já tinha pecado e já estava fedendo. Eu olhei para o irmão, eu ia ali corrigir o irmão, ia falar, irmão, não se fala isso. O irmão não é melhor do que ninguém. O Deus mandou o irmão falar isso para esse irmão. Ou o irmão estava jogando direta para alguém. O irmão se acha que o irmão nunca pode errar. Entendeu, irmãos? Mas aí depois esse irmão, ele falava aquilo para arrumar confusão, né? Para arrumar confusão com a gente ali da obra. Era um irmão cheio de confusão. E parece que ele falava aquele tipo de coisa, mas na realidade quem cometeu foi ele. Ele que já estava naquela situação. Então, irmãos, veja bem. Antigamente, então, vamos recapitular, era pecado de morte. Os irmãos então entenderam que teria que mudar de para a morte. Por que mudou de para a morte? Porque, irmãos, para a morte, a última esperança é o arrependimento e Deus perdoar. E ninguém nesta terra, nenhum homem nesta terra, tem o direito de julgar uma alma, tem o direito de julgar uma pessoa, sabendo que tem um livro da vida onde é colocado todas as obras que nós fizemos, né? É colocado tudo, o registro de tudo está na memória deste livro da vida. E todos sabem, se errou, sabe que errou. Se conheceu o Evangelho, se conheceu que aquilo é errado, a pessoa sabe que errou automaticamente. Não precisa vir canal aí querer passar pano por cima para dar uma de bonzinho, que se as pessoas der ouvido a esses canais, vai acabar indo todo mundo pro ralo, né? Indo todo mundo pro inferno, melhor dizendo, né, irmãos? Porque o melhor de nós, irmãos, uma pessoa quando erra, quando acontece alguma coisa, é tentar se achegar a Deus, irmãos. É
complicado, é complicado. Quando a pessoa erra, o inimigo já vem no ouvido dizendo: você não tem mais direito, você perdeu o direito. O próprio inimigo, nenhum irmão vai chegar para o outro que errou e vai falar isso, irmãos. Ninguém vai falar isso. Então, o pecado, antigamente, que se pronunciava de morte, é para a morte, para que aqueles que erraram, né, volte para a igreja e peça perdão para Deus. Tenta se reconciliar com Deus, que Deus é poderoso, é misericordioso, né? Como eu disse no começo, parece ser fácil, é fácil de nós ir até os pés de Deus, mas cada ato que nós cometemos tem o seu valor, tem o seu preço. Às vezes tem o preço do silêncio de Deus, tem o preço de outras pessoas estar te acusando, te olhando torto, né, irmãos? E a pessoa tem que passar, né, por esse processo. E outra coisa, irmãos, na congregação não tem essa: o irmão, aquele irmão pecou, adulterou, né? É dia de Santa Ceia. A igreja nunca vai chegar para o irmão e proibir ele de tomar Santa Ceia. Se falaram para você que a congregação proibiu, que o ancião proibiu a pessoa de tomar Santa Ceia, esta pessoa está mentindo descaradamente. Essa pessoa está querendo colocar fermento, está querendo de todas as formas te arrancar. Por mais que você esteja errado, que você tenha feito algo ali, né, que você vê mesmo, né, que aquele erro que está ali, que você errou, que o certo não era para errar, irmãos. Às vezes a gente fala dentro da igreja, né, o erro dentro da igreja, mas às vezes esse erro de trair, de adulterar, de pecar, às vezes até aí fora, pessoas que não é crente não aceitam, irmãos. O ser humano não aceita. A pessoa, quando ama, tem o seu esposo, tem sua esposa, não aceita a traição. Não é só dentro da igreja não, irmãos. Agora, se está dentro da igreja e acontece isso, está errado, irmãos. Mas em outra igreja, irmão Paulo, eles trazem para dentro da igreja, dá ali um castigo e depois volta à liberdade. Tudo bem. A congregação podia fazer isso, voltar à liberdade. Não, você pecou, tal, volte para a igreja, né? Depois de um mês você aprende a lição de ficar sem liberdade. Mas, irmãos, a congregação não quer iludir ninguém nessa parte. A própria pessoa tem que se acertar. Se a pessoa está em paz com Deus, Deus está ali visitando o seu coração. O inimigo já não assopra mais, porque Deus está ali falando com a pessoa. O que a pessoa vai mais temer é esperar, né, irmãos? Mas eu quero ter liberdade. Essa tal liberdade que quer ter, irmãos, dentro da igreja, isso daí é relativo, irmãos. Irmão, parece que o irmão fala assim, mas é difícil para quem pedia hino, quem orava. E isso é difícil, mas está pagando o preço, irmãos. Mas a congregação mata, a congregação faz isso, os anciãos antigamente. Então procura outra igreja. Vai em outra igreja e tenta lá. Por que só congregação? Por que prefere pisotear a congregação e tem que ser congregação? É vingança? Né, irmãos? É uma coisa assim que não dá para raciocinar. Recapitulando de novo: Santa Ceia na congregação, para quem já aconteceu algum acidente espiritual, não é negada, porque é entre a pessoa e Deus, irmãos. Isso, se falaram isso aí fora, em outros canais, estão mentindo para vocês. Estão querendo colocar aí a congregação em evidências que não existem, irmãos. Irmãos, veja bem, aí eles vão falar da roupa, né? Vou falar da roupa, que na congregação eles têm usos e costumes. Se for com uma roupa assim, eles já, já senta, já faz isso. Não, irmãos, na congregação não é nada disso. Aliás, uma senhora, uma irmã vai com uma roupa colada, ela vai saber que ela vai ser criticada por outras irmãs. Vai ser criticada. Uma irmã vai olhar para ela, vai olhar de cima e embaixo. Isso é jeito de servo de
Deus. E a própria consciência dela vai acusar. Vai acusar. Eu tenho uma reportagem aqui, é do SBT. A moça foi trocar o seu look. Lembra? Tinha um programa do SBT, o estilista sorteava, ganhava uma mulher lá, e a mulher então ia renovar seu guarda-roupa. E, logicamente, toda mulher que gosta de se vestir, né, de andar na tendência da moda, ela falou, poxa, ganhei, eu vou lá aproveitar, né, umas roupas caras, de grife, como diz, né, e essa moça foi ali, ganhou e foi então, só que essa moça era evangélica. Olha só o que aconteceu quando essa moça pegou uma roupa e colocou. Irmãos, não era irmãos da igreja que falou para ela, foi o próprio estilista. Se eu não me engano, o nome dele é Arlindo, o próprio estilista, que parece que foi Deus que usou ele para repreender ela. Presta atenção. Com essa roupa aqui eu vou pra igreja, eu vou passear no shopping, eu saio com o marido, é uma roupa confortável. Minha filha, veja bem, o que eu não entendo é como você vai pra igreja com um decote tão profundo como esse. Só jogar uma blusa em cima. Mas o decote não continua não? Você vai fechar aqui? Esse look tem que ficar muito claro que ele não é de ir pra igreja, de ir pro culto, nada, porque a regra é clara, minha gente. Pra ir nesses lugares você não pode mostrar decote e nem pernas muito de fora. Independente da religião. Independentemente da religião. Então este look aqui é um look para noite. A regra é clara. Para ir para a igreja tem que ser roupas apropriadas de ir para a igreja, né, irmãos? Isso já é mais uma parte em que muitos aí na congregação, uns são aí praticamente quando vai algum irmão, alguma irmã com esse tipo de vestimenta, vai ter sempre aquela que vai olhar e julgar, aquele que vai olhar e julgar, né, irmãos? E nós somos aí um povo zelosos de boas obras, né, irmãos? E que devemos aí então, né? Porque, irmãos, veja bem, muitos falam ser evangélico. Antigamente ser evangélico falava vestir aquela saiona até embaixo, né? As pernas todas cabeludas, né? As axilas todas cheias de pelo. Eles estão falando lá daquela geração de 1940, né? Das pessoas, das mulheres daquela época, né? As evangélicas que tudo tinha medo de fazer, que era pecado isso, era pecado aquilo. Mas hoje nós estamos numa época, irmãos, em que a gente vê aí os irmãos, as irmãs bem vestidos, irmãos, e comportadamente, não ficando ali ao ridículo de uma saia, tá? Aí ela caindo na saia, né? Uma vez eu vi uma irmã, ela foi correr, ela quase pisa na saia dela, ela ficar só de roupa de baixo, porque a saia batia no dedão do pé. Ela pisa sobre a saia de elástico, acaba ela caindo e ainda ficando ali, quase nua, né, irmão? Só com a roupa de baixo. Irmãos, mas na igreja tem o povo que se arruma, né? A gente vê aí também irmãos que tem lá em São Paulo mesmo, os irmãos que se quer se vestir social, né? Esporte social, uma calça e que para ele tirar a calça parece que está vácuo, né, irmãos? Está grudada no corpo. Aí tá aquele baita sapatão de bico, né? Aquele esporte meio, sei lá, na minha época não era assim não, era terno mesmo, gravata, né? Mas quanto a isso, melhor estar dentro da casa do Senhor do que estar em outra parte, né? Mas, irmão, vamos voltar aí que nós estávamos falando sobre o pecado de morte para a morte. Irmãos, a congregação que está no Brasil, muitos que ouvem canais por aí que postam 3, 4 vídeos atacando a mãe, outros é um vídeo só, mas ataca do mesmo jeito. E nós vamos aí, irmãos, ver muitos aí, né, criticando. Mas como que a pessoa se acha no direito dela falar o que quer, né? E às vezes até inventando, né, moço? Uma coisa é inventar, quem está lá dentro sabe que não é assim.
Agora quem esteve e saiu, por algum motivo, ódio, alguma coisa, acaba falando certo tipo de coisas. O que nós vemos aí, Santa Ceia não é proibido para aqueles que fizeram alguma coisa errada, que tiraram a liberdade, porque é entre ele e Deus. Se ele for tomar cheio de pecado, com coração ruim, é condenação, é entre ele e Deus. Ele estaria fazendo o papel de Judas ali, né? E a igreja não se opõe, porque é uma particularidade da pessoa com Deus. Tanto que a igreja também não se opõe a você ter errado, pecado, adulterado, fornicado, feito, sabe? Tem pessoas que vivem no pecado, islameia, né? Aí volta para a igreja, pensa que só porque está com a Bíblia debaixo do braço, os irmãos já vão dando liberdade. Aí quando vê que demora 10, 15 anos, poxa, então tô condenado, o inimigo já chega no ouvido, eu tô condenado mesmo. A pessoa chega e fica islameando, uma outra, sabe? E cai em várias coisas aí, né? Que não é nem lícito falar aqui. E irmãos, e o que ele vai esperar é o seguinte: ou o final da vida dele, ele vai estar aí um dia precisando de urgente, de um perdão de Deus, estará uma cama, um leite de enfermidade na sua velhice, né? Ou ele se conserta antes e ele, nada mais, nada menos, a própria pessoa saber que teve o perdão, em que a vida eterna para ele aí, né, foi perdoado. Irmãos, tudo se resume no perdão e no amor. Tudo se resume nisso. A congregação não mata ninguém, igreja nenhuma, Assembleia de Deus não mata, Deus Amor não mata, não mata, qualquer igreja aí não mata. Há algumas heresias, há algumas coisas que a gente vê que não precisava daquilo, né? Tá bom, mas que mata a pessoa a ponto da pessoa se suicidar. Você não vê por aí alguém se suicidou, saiu da Assembleia de Deus, se suicidou, ele saiu da Deus de Amor. Olha, aquele irmão era da congregação. Olha, ele foi em depressão, ele se suicidou porque teve a liberdade. E se aconteceu esse tipo de coisa com ele, é porque ele foi longe demais do pecado. É porque ele ficou ali pensativo. Eu errei agora. Eu sei que a igreja, né, que eu estava era uma igreja correta. É uma igreja que não alisa a cabeça não, irmão. Uma igreja que, mas irmão Paulo, mudou pecado de morte para morte, mas a doutrina continua a mesma. Pega pra você ver se você não perde a liberdade. Pega pra ver. Mas meu Paulo, mas eu conheço aquele irmão ali, ele pecou lá no ano de 90 e tal, adulterou, começou a congregar, e de repente lá ele se tornou com os irmãos lá e voltou. E muitos que às vezes, né, já está ali na igreja, já não erra mais. Vamos supor, vamos dar um exemplo de uma irmã que separou do marido, traiu o marido, foi lá fora, começou, né, a sair com um e com o outro, mas depois ela encontrou uma pessoa que realmente a amasse e a respeitasse. Então ela ficou fixa com aquela pessoa, teve filhos, ama a pessoa ali assumiu ela com os filhos, respeita, virou uma família de bem, né, irmãos? Aí ela está indo na igreja. Ó, meu Paulo, estou indo na igreja. Mas de repente não tem ali aquela liberdade. Aí ela vê outro, que aconteceu quase a mesma coisa, lá já com liberdade. Pouco tempo. Ô, irmão Paulo, eu vou ficar chateado porque estou bastante tempo aqui e não tenho liberdade. E aquele aí fez quase a mesma coisa que eu e recebeu liberdade. Mas você tem que pensar o seguinte: quem colocou a liberdade para ele, se deu a liberdade para ele, sem ter certeza realmente que ele se arrependeu, que houve ali, né, um perdão, não adianta nada. Ele vai estar com liberdade, vai voltar à liberdade dele, mas se ele não se arrepender de coração e continuar fazendo o que ele fazia, não vai permanecer, irmãos. É aquela parábola do semeador. Uma semente caiu nas pedras, foi sufocada e não brotou. A outra caiu entre os espinhos, não
foi para frente. Mas aqui caiu em boa terra, frutificou e deu fruto 100 por 1. E essa boa terra é Cristo Jesus, irmão. É você e Deus dentro de você. Ah, mas aquele irmão tá aquele irmão me salda, aquele irmão tá me falando que eu errei, que eu sou pecador. É problema dele. Quando ele vai estar olhando a sua vida, ele já está fugindo. Importante, quando chega neste estágio, é você e Deus e nada mais. Não tenta você pedir perdão para Deus e querer logo de cara, assim, logo de início, ter liberdade. Tente não. Tente resolver, sentir Deus, sentir confortável, sentir que Deus te ama, que Deus está vendo sinceridade no seu coração. Os outros vão falar, mas eles não têm o poder de te dar do céu. Eles não têm o poder de absorver e nem condenar você. Então, quem tem o poder é quem te fez. Quem te fez? Cristo Jesus. Deus Todo-Poderoso. Então, irmão, continuo falando. A congregação não corre risco nenhum. O que vocês ouvirem de título? A congregação pede socorro. Sabe quem está pedindo socorro? São esses que saíram, esses que estão lá fora. Eles dariam tudo para estar dentro da casa de Deus. Por esses nós devemos visitar, devemos entregar nas mãos de Deus e pedir para Deus ter misericórdia deles. Bom, irmãos, o que vocês acham a este respeito? Deixa seus comentários. Deus abençoe grandemente a nossa querida Irmandade. Estou muito feliz pelo carinho da nossa querida Irmandade, compartilhando, me ligando, entrando em contato comigo. Está um pouco corrido, mas de vez em quando dá para a gente responder. Tá bom, queridos? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.